Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para aquele nosso resumex que é feito aí depois de toda a aula. Bom, o nosso conteúdo do momento foi campo elétrico, certo? Nós vimos que o campo elétrico, ele é uma região aí, certo, do espaço de algo que é gerado, né, por uma carga geradora de campo. Então, você tem uma carga geradora de campo, ok? Essa carga ela tem uma propriedade de que tudo que você coloque perto dela, outras cargas menores, ocorra essa interação, tá bom? E para a gente provar que tem essa interação, a gente usa as cargas de prova, que são cargas de valores conhecidos e são menores do que as cargas geradoras de campo, certo? Então, tu tem ali, quando você coloca essa carga perto desse campo que é gerado, numa certa região aqui, tu vai ter a interação que é a força. Nós vimos que a interação, ela depende do sinal das duas cargas, certo? Para a gente determinar a direção e o sentido. E a direção e o sentido do campo depende apenas da carga geradora de campo, certo? Vamos dar uma olhadinha nisso daí melhor, pessoal? Então, olha só. Vou ficar aqui com vocês acompanhando no cantinho, tá? Nós falamos aí, ó, nós falamos de campo elétrico, certo? Campo elétrico gerado por uma carga e também falamos um pouquinho, né, do campo elétrico gerado aí num condutor quando ele é oco, certo? Uma esfera, por exemplo. Bom, nós fizemos a definição, vocês lembram que toda região e que uma carga geradora de intensidade Q1 possa influenciar todos os pontos estabelecidos aqui nessa região, tá? E quando você coloca aí uma carga de prova de intensidade Q, tá certo? De forma que esta fique sujeita a uma força de interação devido ao campo gerado pela carga geradora, tá? E nós vimos que, primeiramente, esse campo ele é a força de interação entre essa carga e a outra carga, por causa do campo gerado por essa carga, dividido aqui, certo? Nós temos essa força dividido justamente pelo valor da carga que a gente coloca aqui para interagir com esse campo. Esse foi o primeiro que nós vimos, ok? Bom, nós vimos também, olha só aqui as direções, como nós podemos ver, né? Em cima da carga geradora do ponto aqui, nós podemos ver que quando ela é positiva, quando tu tem positivo com positivo, a força é de repulsão. E o campo é de afastamento por causa desse positivo aqui, ok? Quando você tem aqui, ó, um positivo e negativo, o campo aqui continua sendo de afastamento porque ele depende do sinal dessa carga. Mas a força aqui é de interação, porque positivo com negativo é o quê? A atração, certo? E aqui a gente pode ver para o negativo, pessoal, das duas formas. Duas cargas de sinais negativos, a força de repulsão, porque para tu estabelecer, lembra, a força é sempre impar, não é isso? Sempre em pares. Então a força tem a mesma direção e sentido oposto. Já o campo é de aproximação, porque essa carga é negativa. E aqui a gente pode ver também, não é isso? Olha só, tu tem a carga negativa aqui, uma positiva, a força é de atração, mas, e aqui também nós temos que o campo é de aproximação por causa da carga geradora, que é o quê? Negativa, certo? E para fechar, nós vimos o que, pessoal? Deixa eu só colocar as setinhas para vocês dar uma olhadinha, olha lá. Nós vimos também a questão, né, de uma esfera. Então, o que acontece? Quando você eletrifica um tipo de condutor como uma esfera oco, o que vai acontecer? As cargas elas vão se distribuindo pela superfície, certo? Pela superfície aqui, tá? E no interior desse condutor, o campo vai ser o quê? Nulo, né? Criando aí uma espécie de blindagem eletrostática, tá certo? Que foi o que nós falamos, tá? Então, no interior aqui, ó, que é o que considera do interior até o raio é nulo, vocês podem ver aqui, tá colocando como sendo nulo, e a partir daí, olha só, a gente tem a nossa hipérbole equilátera, porque esse campo vai sendo menos intenso nos pontos mais afastados da região desse campo. Isso aqui nós fizemos só para esfera, para vocês darem uma olhadinha. Fechado, pessoal? Entendido aí? Bom, vou deixar vocês resolvendo os exercícios, e depois nós voltamos para tirar aquelas dúvidas. Até mais!
Voltamos, jovens, para tirar as dúvidas aí dos nossos exercícios de sala que vocês com certeza conseguiram responder, né, com a nossa explicação, mas aí vamos tirar a dúvida, dar umas aparadas nos conhecimentos, distribuir, né, como as cargas, o nosso conhecimento aí e ver o que a gente pode reforçar nas nossas questões, tá bom? Então vamos resolver aqui e tirar as dúvidas. Eu vou ler aqui a primeira questão com vocês e ela fala, olha só, o seguinte: a figura mostra linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema aí de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Primeiro, o que a gente já pode ver desse desenho? Ah, professora, o primeiro desenho tem mais linhas de intensidade do que o segundo desenho. O que eu posso falar disso, então? Ah, se o primeiro desenho tem mais linhas de intensidade que o segundo, eu posso falar, por exemplo, que a primeira carga ela tem um valor maior do que o da segunda, ou seja, que esse campo aqui, ele é um campo mais intenso que o outro campo dessa carga aqui, certo? Então a gente pode ver isso pela quantidade de linhas. Fechado? Leia o que se segue, jovem. Aqui, ó, o campo é mais intenso nos pontos em que as linhas de campo são mais próximas. Olha só, isto é, mais próximas da carga Q1. Concordam, gente? Nós vimos isso em aula, não foi? Quanto mais próximo da carga geradora, mais intenso vai ser o campo. Fechado? Então aí, ó, correto, né? Vamos ver aqui a 2, que está escrito 1, mas é a 2, tá? 1, 2 aqui. Fechado? O campo é mais intenso nos pontos em que as linhas de campo são mais próximas, isto é, mais próximas de Q2. Quem é mais intenso aqui, pessoal? Quem tem mais linhas? As linhas mais próximas estão aqui, na primeira ou na segunda? Ah, professora, na primeira, como está afirmando a alternativa 1. Então, a 2 vai ser incorreta. Fechado? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só. Terceira, o produto, que é a mesma coisa que a multiplicação, certo? O produto Q1 vezes Q2, ou seja, o produto dos valores das cargas, é positivo, pois Q1 e Q2 são positivas, o campo é de afastamento, logo Q1 vezes Q2 é positivo. Vamos ver aqui pelo desenho. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessas linhas aqui. Se liguem nas setinhas, elas estão para fora ou elas estão para dentro? Ah, professora, pela figura elas estão o quê? Para fora. E aqui na segunda? Também está para fora. Eu falei para vocês que quando está para fora, o campo é de afastamento. Então, o campo é gerado por uma carga positiva. Se essa é positiva e essa é positiva, se você multiplicar positivo com positivo, vai dar o quê? Positivo, certo? Então, a 3, nós podemos falar que está correta. Vamos para a 4 aqui, ó. O produto Q1 e Q2 é negativo, pois como Q1 tem sinal positivo e Q2 tem sinal negativo, o campo é de afastamento. Olha só, opa, pegadinha, o que está errado? O campo de Q2 é de afastamento? É, mas é de afastamento, se é de afastamento é gerado o quê? Por uma carga positiva. Mostra o desenho que é de afastamento, certo? Então é o quê? Positiva. A 4 vai estar errada. Então vai estar certo a 1 e vai estar certo a 3, não é isso? Então nós ficamos aqui, deixa eu ver, com a alternativa B, não é, pessoal? Alternativa B de bola, certo? 1 e 3. O campo é mais intenso na carga 1, os dois campos são de afastamento e o produto delas, dessas duas cargas, vai ser positivo. Fechadinho? Entendido isso? Beleza, ó. Vamos para a questão 2, então. Chegando na telinha, questão de número 2. Ó, uma partícula de massa de 1 vezes 10 a menos 5 quilogramas e carga elétrica de 2 microcoulombs ficam em equilíbrio, olha só a palavra, equilíbrio, quando colocada em uma certa região de um campo elétrico. Adotando-se, pessoal, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o campo elétrico naquela região tem intensidade, vamos dar uma olhadinha, eu vou resolver no quadro com vocês, tá? Para a gente dar uma ampliada aí nos cálculos, tá bom? Vamos lá para o quadro e isso aqui a gente vai conseguir ver melhor. Pessoal, palavra-chave aqui, o que foi falado? A professora falou em equilíbrio, ou seja, se eu tenho aqui o equilíbrio, eu tenho uma carga, eu tenho uma partícula de massa, né, e uma carga elétrica. Se eu estou em equilíbrio, quer dizer que as forças estão se equilibrando dessa partícula, né, e dessa carga aqui, belezinha?
Aqui, pessoal, se tem o equilíbrio, vamos estabelecer o seguinte, ó. Primeiro eu vou tirar aqui, a massa tá certa, né? 1 vezes 10 elevado a menos 5 tem que estar em quilogramas, tá em quilogramas. A carga está em microcoulomb. Já vou logo aqui, ó, transformar. Tiro o micro e coloco 10 a menos 6. E o valor de G é 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Pessoal, o que é o equilíbrio? Falou em equilíbrio, pessoal, é o equilíbrio de força. Aqui tu tem uma partícula de massa e aqui tu tem G. Lembra aquela força que nós falamos da aula, que relaciona a massa vezes gravidade? É a força o quê? Peso, certo? Se eu tenho o equilíbrio da massa aqui da partícula, quer dizer que a força-peso está em equilíbrio com a força o quê? Eletrostática, tá? Ó, aqui deixa eu colocar o nosso campo. Então, a força está o quê? Ó, em equilíbrio. Então, esse está em equilíbrio com quem? Com esse daqui. Vamos colocar aqui desse lado, ó. Tá aqui, ó. Equilíbrio. Logo, se está em equilíbrio, quer dizer que essa força é igual a essa. Essa força é massa vezes gravidade. Essa força é o campo vezes a carga. Vamos colocar aqui desse lado, ó. Tá aqui. Certo? Então, pessoal, falou em equilíbrio, você vai equilibrar as forças. O que vai ser? Uma força é igual a outra, tá? Então, toda vez que tiver equilíbrio, uma força vai ser igual a outra. Belezinha? Entendido isso? Deixa eu apagar aqui. Ok? Bom, o que a gente vai fazer? Ele está pedindo justamente a intensidade desse campo. Então, eu vou pegar aqui e vou calcular esse carinha aqui. Certo? Você pode fazer substituindo direto os dados, ou esse Qzinho aqui que está multiplicando, você passa o quê? Dividindo. Então, ficaria assim, ó, E igual a massa vezes a gravidade dividido pelo valor do Qzinho, tá? Então, você pode fazer isso daí, ou você pode assim, tá vendo? Ó, substituir direto, tá? Professora, se eu substituir direto, eu não vou ter que dividir do mesmo jeito? Vai! Você vai ter que dividir do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, ó, essa é uma forma de fazer. Substituímos, belezinha? Aqui a gente vai multiplicar, ó, 1 vezes o 10, vai conservar a base expoente, certo? Olha aí, ó, tá aqui. E aqui esse valor que está multiplicando, você vai passar ele o quê? Dividindo. Como é, pessoal, a regrinha da divisão? A divisão você vai dividir os números, você vai conservar a base, você vai subtrair o expoente, ó. Como é que vai ficar então? Vai ser o de cima menos o de baixo. Menos com menos é o quê? Mais. Então fica menos 5 mais 6. Mais com menos, menos. Sinal do maior aqui é o do 6, vai ficar o quê? Mais 1. E 10 dividido para 2 vai ficar 5. Olha aí, tá aí nossa resposta, ó. 5 vezes 10 elevado a 1. Bom, 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 50 é o quê? 50 volt por metro, tá certo? E aqui nós temos a alternativa D, né, pessoal? Então, nós temos a nossa alternativa D aqui, ó, que vai ser a correta. Fechado? Entendido isso? Deixa eu só apagar aqui. Pronto, para vocês verem melhor aqui, ó. Fechou? Aí, ó, letra D. Belezinha? Tá? Olha só, pessoal, vamos para a próxima aqui, ó. Qual dos grafos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica pontiforme geradora? Lembra, pessoal, que nós falamos que é bem parecida lá com a força eletrostática? Por quê? Ó, o campo, ele é a constante eletrostática do meio, certo? Ele é a constante eletrostática do meio. O valor da carga, ou seja, ele é diretamente proporcional a carga, certo? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, ele é diretamente proporcional à carga, mas ele é o quê? Inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, olha só, quanto maior a distância, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quanto maior for essa distância aqui, menor, vou botar aqui embaixo, vai ser esse campo. Certo? Então, o que vai acontecendo aqui, ó? Tu vai
diminuindo a distância, tu vai aumentando o campo. Vai diminuindo a distância, vai aumentando o campo, certo? Então, tu vai ter os pontinhos aqui, ó. Ok? Mas o que acontece? Aqui, pessoal, o campo, ele cai com o quadrado da distância. Então, isso não pode ser o quê? Uma reta. Ele não pode ser uma reta inclinada nem para baixo. Ele não pode ser uma reta inclinada nem para cima. Ele também não pode ser uma reta reta, né? Que é uma reta aqui que está na horizontal. Então, tu descarta a letra A. Tu descarta também o quê? A letra E, certo? Como ele vai ficando menor conforme a distância, então aqui o que está acontecendo, ó, tá igual. Igual ele não fica, né, gente? Aqui também, tá vendo, ó? Ele tá aumentando, que aumentou a distância, também não entra. Olha só, a gente fica o quê? Com a letra B, tá vendo? Tá aumentando a distância, tá diminuindo o campo, fechado? Então aqui a gente vai ter uma curva característica, que é a curvinha equilátera, né? Que fica ali, e vamos ficar então com a letra B, certo? Então cuidado, ó, com as retas assim, ok? Essa retinha aqui, ó, cuidado, ok? Não existe aqui, beleza? Entendido isso? Deixa eu só apagar aqui. Olha só, e tá ali mostrada a nossa letra B de bola. Deixa eu apagar aqui, pronto. Fechou? Deixar só a letra B circulada aqui. Aê, pronto, agora sim tá bonitinho, certo? Legalzinho, né, pessoal, essa questão? Então, qualquer questão que venha desse tipo aqui falando do campo, não esqueçam, tá? É a mesma da força e a nossa curvinha característica. Lá vem ela, questão Enem. E eu vou dar uma lida aqui com vocês nessa questão. Vem aqui comigo, olha só. Pessoal, ó, aqui está falando o seguinte, olha só, tem até um desenhozinho representando aí, né? Os materiais, de uma forma geral, são constituídos por cargas elétricas, podendo estar neutros ou carregados positiva ou negativamente. Fechado? Fechado. Aí nós temos, olha só, né? Sinais aqui, ó, opostos, e aqui mesmo sinal. Não é isso? É só uma chargezinha aí para poder representar. Em relação ao comportamento desses materiais, do ponto de vista eletrostático, é correto afirmar o quê, pessoal? Vamos ver aqui, ó. A gente tem A1, A2 e A3 aqui, belezinha? E aqui, ó, a gente tem as alternativas. Calma que eu vou colocar cada alternativa de novo, a gente vai analisar, beleza? Então, A1 me fala o seguinte, ó. Um corpo eletricamente neutro, ou seja, pessoal, eletricamente neutro não quer dizer que ele tem carga, certo? Ele quer dizer o seguinte, em relação à quantidade de elétrons e de prótons vai ser o quê? Igual. O valor numérico da carga é zero, que é o valor de quê? Mas, quando você fala em questão de eletrizado, a gente pode falar que é igual à quantidade, que é o N, que é o número de cargas. Beleza? O valor de quê? É zero. Mas o valor de N, que é o número de partículas, não é zero. Fechado? Então, vamos ver aqui, ó. Um corpo eletricamente neutro, suspenso por um fio isolante, é repelido quando aproximamos um bastão carregado positivamente. Pessoal, o que vai acontecer? Se você carrega, coloca perto um bastão positivamente carregado, o corpo neutro, os elétronzinhos, olha, gente, o elétron vai ver assim, olha só, tem positivo chegando, vamos chegar perto, certo? Então, ele não vai se repelir, ele vai se aproximar, tá? Então, o corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro por indução eletrostática e nunca repelir, belezinha? Ou seja, não precisa tocar, você aproxima, aí os elétrons que estão lá no corpo neutro vai ver que está sobrando, né, positivo no outro, ele vai e se aproxima. Belezinha? Então, a nossa 1 é falsa, tá? Vamos ver a 2. A 2, gente, fala o seguinte. Uma carga Q cria um campo elétrico no espaço em torno dela. Beleza, até aí
E esse campo é o responsável pelo aparecimento de uma força elétrica em outras cargas colocadas ao seu redor. E foi isso que nós vimos, né, pessoal? Tem a carga de prova que é colocada, essa carga de prova vai interagir e essa interação é chamada o quê? De força, não é isso? Então essa vai ser o quê? Verdadeira. E a terceira e última fala o seguinte: a carga elétrica, né, em uma casca condutora esférica se distribui na superfície interna desta. Opa, o interna já invalidou a nossa questão, né? Vai ser o quê? Externa, tá? Entendido isso? Anulando o campo nas vizinhanças da superfície externa. Não, gente, é ao contrário, né? No interior o campo vai ser nulo e no exterior é que eu vou ter as cargas aí distribuídas, beleza? Então tá aqui, ó, o campo gerado por uma esfera condutora é de afastamento ou de aproximação em suas vizinhanças externas. Então aí é falsa. A única verdadeira por enquanto é a segunda. E para fechar aqui, olha só. A força eletrostática de uma carga Q1 exerce sobre uma carga Q2 é diretamente proporcional à distância que separa, gente? Não, né, pessoal? Pela lei de Coulomb, a força aí é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior, menos intensa é essa força aí, certo? Então a gente tem o quê? Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa e falsa, que nós vamos ter aqui então. Qual é a alternativa? A D, não é isso? A D nós vamos ter aí verdadeira ou falsa, verdadeira, falsa, falsa, certo? Então vamos ficar ali com a letra D. Fechado, pessoal? Bacana, né? Esse tipo de questão para a gente analisar e resumiu tudo o que nós vimos na nossa aula de hoje. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!